Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, terminando aqui, ó. Estamos enfastiados dos camarins caros de artistas evangélicos. Eles deveriam ir a Roma conhecer o camarim frio, fétido e cheio de tuberculose, o calabouço em que o verdadeiro apóstolo Paulo passou seus últimos dias de vida. Tem um áudio aberto aí. Estamos cansados de alguns políticos evangélicos que vendem sua fé. Espera aí que falta aqui, ó. Pronto. Estamos cansados de alguns políticos evangélicos que vendem sua fé por malditos pratos de propinas e estas que comprarão seus ingressos no inferno. Estamos cansados de um evangelho fácil, onde tudo é só vitória, deixando uma plebe de frustrados e revoltados com um Deus que não conhece bastante. Estamos chateados com campanhas de milagres que substituem um discipulado do milagre autêntico, da conversão e crescimento cristão. Estamos cansados de uma pregação tipo micro-ondas. Queremos é poder de Deus. Deus nos perdoe, mas os gritos dos corintianos pelo seu time têm sido maior do que o clamor da igreja pelo Espírito Santo. Onde erramos? Onde estão os Eduardos com a mensagem pecadores da mão de Deus irado? Escute, você será responsável por sua geração. O que está fazendo? Decisão. Em minha igreja local, vou promover o culto da aliança, assim como Wesley fez em 1780. Como pai de 5 filhos, vou ensiná-los a conhecer as profundas lições desta oração ao ponto de aprender a viver a mesma. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Jesus é o nosso Senhor central e, por excelência, porém, tradições que nos ajudaram a explicar a fé, viver a graça e testemunhar o perdão devem ser lembradas para manter o nosso compromisso diário de vida com Deus. Eu quero voltar lá em cima e agora a gente vai ler com calma esta oração do pacto. Ela não pode morrer. Deixa eu pegar ela aqui do lado que tá, essa aqui está melhor, tá um pouquinho mais. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Tá? Então vamos lá, gente. Eu quero ler essa oração mais uma vez. Né? Como eu falei, o John Wesley ele achou essa oração nos escritos do Richard Allen, que era um místico puritano, e ele importou essa oração como se fosse a oração do começo do ano. Se a sua igreja não fizer isso, reúna sua família em volta da mesa e leia essa oração. Diz, família, vamos renovar o pacto com Deus para este ano agora. Vamos dar nossa primícia da família para Deus. Vamos lá, ó. Depois eu queria que você comentasse alguma frase desta oração. Aleluia. Eu vou até mandar ela, eu não sei se eu mandei para vocês aqui no grupo. Se eu consigo mandar aqui no grupo essa oração para vocês. É só oração, porque você está tendo a apostila aí, né? Eu vou tentar mandar só oração para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Que eu mandei para os pastores de manhã, e foi um mover de Deus tremendo na vida deles. Onde é que está? Eu não vou conseguir agora não. Espera aí. Eu posso abrir aqui a revista. É mais fácil, quer ver? Eu vou abrir aqui agora, vou fotografar, já mando para vocês. Pronto. Aí vocês depois acompanhem, porque eu quero falar com vocês aí se essa é a relação. E pronto, deixa eu pegar aqui, ó, direitinho. Deixa eu mandar aí para vocês. Vou mandar no grupo da liturgia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, deixa aqui. Vou mandar só a oração. Pronto. Vocês vão receber agora aí. Vamos ler com calma agora. Já está no grupo. Ok. Então, olha cada frase que está colocando aí, ó. Não sou mais meu, mas teu. Aí já cortou tudo. Aí acabou. Aí não tem mais eu acho, eu penso. Acabou, aí acabou. Aí literalmente morreu, né? Literalmente, você acabou de morrer aí. O Flávio morre aí, ó, Flávio. Você acabou aí, acabou. Agora vem, gente, vocês querem ler? Ó, eu vou ler. Coloca-me onde tu quiseres, no lugar onde tu quiseres.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Para trabalhar ou para sofrer. Ou seja, se eu não faço o que Deus está mandando fazer, eu posso vir sofrer consequência disso. Exalta-me ou me humilha. Esse exaltar não é deixar você melhor que ninguém, não. É Deus te honrar. Ou o Senhor me honra, ou me humilha. Porque na honra eu te glorifico. Na humilhação eu aprendo. Essa oração, gente, não tem meio termo. Vocês perceberam aí? Porque o morno vomitaria da minha boca. Ela não tem meio termo. Ela é 880. Hoje em dia mudou, né, pastor? Hoje em dia, assim, eu determino em nome de Jesus que o senhor tem que me abençoar, né? É, Hoje, pois é, por isso que nós perdemos pelo meio do caminho essas heranças. Usa-me ou me põe de lado. Meu Deus. Ou seja, Paulo, Deus não usa ninguém 20%. Deus não usa ninguém. Ah, hoje Deus me usou 60%. Ou Deus me usa ou não me usa, cara. Eu chego naquele púlpito para pregar a mensagem do Espírito Santo, ou então prego da minha carne. Não tem meio termo. Ah, eu fui meio usado por Deus. Né, Major? Eu fui meio usado. Hoje eu fui meio usado, meio. Eu não fui tudo, não. Fui pouquinho só. Meu, você vai ali e você prega, ou você não prega, velho. Ali é Deus ou é o homem. Não tem esse negócio meio Deus, meio homem, não. Ó, gente, desculpa aí, eu tô emocionado. Foi mal. Eu não sou pastor de vocês, estou aqui. Meu Deus do céu. Enche-me da tua graça ou me priva dela. Ou seja, Deus não quer dar meia graça para ninguém, não, pai. Deus quer você no óleo. Deus quer você cheio. Aleluia. Cheio. Chegar na porta da igreja, como é que tá, irmão? Estou pela metade hoje. Não, você tá cheio ou não tá, velho. Dá-me todas as coisas ou não me des nada. Tudo coloco em tuas mãos. Será? E agora, bendito e glorioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa aí é demais. Tu és meu e eu sou teu. Aleluia. Assim seja. E que este pacto feito na terra seja ratificado no céu. Amém, amém. Glória a Deus. Eu leio esta oração, não uma vez por ano, não. De vez em quando. Eu carrego ela dentro da minha carteira. Quando eu estou diante de de uma decisão, quando eu estou cheio de achismo, quando eu quero determinar Deus, quando eu quero mandar Deus fazer as coisas, quando eu quero. Aí eu começo a ler, cara. Isso aí é como se fosse uma mansa-leão, né? E você se sente assim, totalmente na mão de Deus. E você também se sente na obrigação de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Eu vou abrir agora para vocês comentar essa oração de John Wesley. Eu vou repetir. Se vocês forem pastor for pastor um dia, não custa nada você tirar e falar, irmãos, é uma sugestão do professor. Irmãos, vamos começar esse ano, próximo domingo, a gente vai fazer a oração do pacto, a oração da aliança. Vamos renovar os pactos com Deus, o pacto para o ano inteiro. Vamos renovar todo o nosso compromisso com o Senhor. Se a igreja não fizer, faça em casa sua família, ou então no pequeno grupo. Mas vamos lá, queria ouvir vocês a respeito dessa oração, o que vocês acharam dessa oração aí. Pode comentar. Queria comentar a respeito da frase encha-me da tua graça ou me priva dela, ou priva-me dela. Eu estava refletindo sobre essa frase e a gente entende
que a graça, por ela que nós somos salvos, a gente entende que a graça é o poder que nos capacita para vencer o pecado. Enfim, a gente entende e vive essa graça, e glória a Deus. Só que quando ele fala priva-me dela, eu fiquei pensando, para eu ser privado da graça, pensando no dono da graça, ou eu deveria estar morto, só que até o morto já teve a oportunidade de ser cheio da graça. Então a conclusão que eu tirei é: não nasci para eu ser privado da graça, eu não vim ao mundo ainda. Então, refletindo, encha-me da tua graça, ou melhor que eu nem tenha nascido, se for para não experimentar essa graça. Queria comentar esses 3 filmes só. Ele fala, o Wesley fala assim, ó, Senhor, não deixe que eu viva inutilmente, né? Ele fala isso também. Não deixa que eu viva inutilmente. Essa graça aí, David, ao meu entender, pelo que eu vi no contexto da oração dele, ela não é muito ligada à soteriologia. A graça, essa graça da unção. Dá-me graça, Pai. Eu quero chegar no púlpito ali com graça. Sabe o dia que você está no púlpito, você sabe que não foi você que o Deus que te usou? Você fala assim, meu Deus, hoje fluiu. Falei com graça, estava com graça, estava com... É essa graça que ele está querendo falar ali. Porque se colocar do lado... É claro que você não colocou assim, eu tô só comentando. Se colocar do lado soterológico, eu vou dizer que Deus está me privando de ser salvo. Não. É essa graça. Vamos colocar unção. Eu quase coloquei unção, mas eu não posso tirar o original. No original fala graça. Mas para mim é esse, é unção. Chegar no Se a púlpito dele gente, com graça. se a gente levar a graça só para a soteriologia, a gente está limitando a graça. Exatamente. Então, eu dá-me, eu tira, não. Então, nesse caso aí não, é a graça mesmo daquela da unção, né? É que as pessoas diziam para Jesus, né? Que ele falava com autoridade. É aquela pergunta que Jesus disse para os discípulos, né? E vocês, né? E Pedro fala, para onde iremos nós? Aleluia! Só tu tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Sabe o que eu fico pensando, gente? Lá na Galileia, eu vou agora em novembro de novo falar. Lá na Galileia, quando eu estou lá sentado, eu já fui em Israel 18 vezes, né? Israel. Eu estou na Galileia, eu faço lá meu trabalho com um grupo, dou explicação, depois eu sento ali, Rodrigo, numa pedra, eu começo a chorar, cara, eu fico pensando, onde é que ele começou aqui, né? Será que ele andou aqui? Porque ele estava ali, ele estava ali, ele estava ali. Não é no Japão, é ali. Quando é que ele começou? Aí eu fico pensando, cara, o dia que João Batista morreu, lá em Lucas fala, né? E tendo morrido João Batista, está escrito assim, ó, e tendo morrido João Batista, começou Jesus seu ministério na Galiléia. Ou seja, o ciclo de Deus só inicia quando um termina. Deus começa lá Isaías, e no ano que morreu o rei Uzias, veio a mim a palavra do Senhor. Deus inicia um ciclo, depois termina o outro. Quando morre João Batista, eu posso imaginar, Major, Jesus está ali sentado, ele estava ali na praia, porque ele começou na praia. Ele estava na praia, aquele jovem que estava ali, ninguém sabia que era ele. Era o filho do José, do carpinteiro, um menino novo, 30 anos de idade, um rapazão, ali com seu chinelo, seu roupão. De repente, o Flávio, ele fica em pé. Eu imagino isso, sabe? Não está na Bíblia. Porque a Bíblia fala que, tendo morrido João Batista, iniciou o Senhor pregando, né? Aí ele levanta, rapaz, e vai perto da praia. Ele vai abrir a boca. O inferno está parado. O céu está parado. A hora que ele abrir a boca, ele começa a igreja. Está na mão dele a chave da igreja. Ali levanta Jesus, cara. Ele começa a andar com a sua sandália pelas margens do mar da Galileia. E de repente ele abre a boca e do lado as pessoas tomam um susto, que não sabem quem é ele. Ele abre a boca e ele grita, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu acabei de chegar. Eu estou inaugurando a igreja. Aleluia. O inferno começou a correria. Começou. Ele abriu a boca. Ele começou a pregar. Ele está implantando a igreja. Vai começar a ter
batismo, vai começar a ter curas divinas, libertação, demônios vão sair, a igreja chegou. Aleluia! Aleluia. Desculpa, pessoal, me empolguei, desculpa, foi mal. Nossa. Eu não vou dar essa matéria mais. Não vou. Chega. Aí aquele jovem. Eu imagino, Major, as pessoas do lado que não conheciam ele. Quando ele abriu a boca, rapaz, aquela unção que varreu. Aí vinha aquele menino, rapaz, pregando. E aquele monte de gente atrás dele, mas muita gente. E diziam, que é esse moço? Não sei. Ele fala com autoridade. Quem é esse rapaz? Dizem que é um carpinteiro aí, que mexe com carpintaria, mas ele fala muito bem. Ele fala, a gente se arrepia. A gente sente uma coisa que ninguém nunca sentiu, nem os profetas, nem os escribas, nem os fariseus de Jerusalém conseguem isso. Esse moço consegue, rapaz. Era a unção do Espírito Santo sobre ele. Jesus, cara, ele era na mão do Espírito Santo assim, ó. Foi levado para cá, foi trazido para cá, operando a unção do Espírito. Meu Deus, é essa graça que ele está falando. Eu quero essa graça aí, ó. De eu chegar na igreja e o povo dizer, ele prega com autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos lá. Desculpa. Quem mais aí quer destacar alguma frase aí dessa oração aí? Glória a Deus. Vamos lá, eu não peguei frases, pastor. Eu fiz algumas anotações aqui que eu julgo muito relevantes, né? Primeiro ponto, né? Eu convivo mais com o David aqui, com o Major também a gente troca figurinha eventualmente. E na nossa igreja local a gente realmente tem se disposto, tem buscado e tem comentado muito sobre isso, né? De não levar uma vida superficial cristã, de realmente avançar, né? O Lolinho, o pastor Alex sempre comenta, vamos avançar o reino, vamos avançar. E quando a gente vê esses irmãos lá de trás, a gente tira muitas lições aqui, né? E que de certa forma nos constrange, né? Por conta desse posicionamento, né? Aquilo que o senhor disse, falou assim, será que todo mundo tem coragem de fazer essa oração? Isso é muito forte, muito impactante, né? Porque realmente a gente vive num momento de teologia de prosperidade, de que eu determino em nome de Jesus e que Deus tem que me abençoar e realmente a palavra de Deus tem promessas de bênção para nós, tem muitas, mas Deus nos cobra compromisso, fidelidade também, né? E eu anotei algumas coisas aqui que são bem relevantes, né? Primeiro assim, ó, é um culto litúrgico que resgata a submissão a Deus, a dependência, o compromisso de santidade e a fidelidade. O culto é uma rica fonte de bênçãos para quem aderia, né? E aí vai muito além de bênção material, né? A gente está falando de bênçãos espirituais, a graça, né? A unção, né? O óleo, né? Como o senhor bem comentou. O renovo espiritual e havia um reavivamento na fé, né? Havia esse renovo a cada virada de ano, né? Justamente por conta dessa renovação de votos. E que a gente realmente nos desperte, né? Que a gente possa, que essa aula não seja só uma aula, né, pastor? Que realmente a gente, no nosso ministério, na nossa igreja local, né? A gente realmente veio fazer diferença, né? Precisamos despertar como igreja para levar os fiéis a uma análise profunda, né? Da nossa caminhada cristã. É realmente bastante impactante tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, João Paulo. Paulo. Mais alguém pode participar? Pastor, ali é onde fala assim, coloca-me onde tu quiseres, no lugar, né, onde tu quiseres, para Agora trabalhar ou para trabalhar ou para sofrer, né? Meu Deus. Eu assim, eu nunca, a primeira vez que eu tô vendo essa oração, eu não conhecia ela não, né? Mas essa parte falou muito forte comigo, né? Até um testemunho, vou dar bem rapidinho aqui. É, eu trabalho hoje na Casa Nazareno, né, de recuperação de mulheres. Eu vim aqui na casa como terapeuta, né? Eu trabalhava como detetive particular e comecei trabalhando aqui, assim, uma vez na semana. E daí conversando com a pastora Cícera, com o pastor Clóvis, né? Que a gente entendeu a necessidade da casa, né? De obreiros aqui, né, de mão de obra mesmo. E daí eu e minha esposa, a gente começou a ajudar mais vezes aqui, né? 3 dias nas semanas. E daí, só que assim, só que eu tava me ocupando muito aqui, não tava vindo o meu salário, né?
E daí a gente conversou com a pastora Cida, ela falou, olha, eu também não posso te pagar o teu salário, né? Só que ela me abençoa, né, com alguns valores, não é esse o mérito da questão aqui. Mas daí eu fui teimar com Deus, né? Fui teimei com Deus, falei, então eu vou, né? Eu tenho que conseguir minha renda, então eu vou, eu não posso abandonar as meninas também, mas eu vou fazer aplicativo, né? E é onde eu fui teimar com Deus para fazer o aplicativo e o ligeirinho aqui, o ônibus que tem aqui em Curitiba, arrebentou meu carro, deu PT total, né? E daí que essa parte falou muito comigo, né? Que é assim, que eu orava a Deus, falei, Deus, eu quero fazer a tua vontade, né? Eu quero fazer o teu querer. Eu sempre orei assim, né? Mas daí quando Deus falou, então faça, né? Aí a gente quer contender com Deus, né? E daí essa frase ali falou muito comigo, né? Coloca-me onde tu quiseres, né? No lugar onde que tu quiseres para trabalhar ou para sofrer, né? Então assim, e depois dias atrás eu estava lembrando de apóstolo Paulo, né? É, imagine tá lá na cadeia, tá é, falando do amor de Deus, mas sendo chicoteado, sendo, né, nesses homens todos, esses mártires, nenhum deles teve uma vida assim tranquila, né? Acho que só João, acho que morreu tranquilo mesmo, né? De, podemos dizer, de velhice mesmo. O resto tudo foi morte horrível, né? E às Estúpida. vezes a gente é, leva aí um comentário às vezes sobre a gente já fica chateado, não quer mais nem servir a Deus mais, né? Então essa oração realmente agora vai fazer parte do meu dia a dia agora mesmo. Eu aconselho você a tirar uma xerox e andar com ela no bolso da carteira, de vez em quando parar e você vai ver como é que é diferente, cara. Você está falando aí de homiúsos, ou põe de lado, né? Está escrito aí, né? Homiúsos, né? Homiúsos, Isso, põe de lado. usa-me Quando Jesus foi preso, aquele dia, e Pedro ficou pressionado, está lá no capítulo 1 de João, capítulo 21 de João. Pedro ficou pressionado, né? Diz a palavra que diz assim, ó, e Pedro foi pescar. E Pedro voltou para Betsaida, que era a cidade dele. Ele estava em Jerusalém, vendo Cristo sendo preso. Ele foi para Betsaida. É que na crise você volta para as origens, né? E diz a palavra que todos foram com ele, inclusive no meio foi Mateus. Mateus não pescava. Mateus era contador, era tributarista. Mas Mateus foi junto com eles, porque na crise você faz qualquer coisa, né? E quando chega lá, diz a Bíblia que não pegaram peixe nenhum. E a maioria era pescador, pelo menos 6 ali eram pescadores. 6, no mínimo, eram pescadores. De cara assim, 4 era cabeça de pescador, que era Pedro, Tiago, João, André. E aí não pescaram nada, com toda a tática, conhecendo o mar, conhecendo as redes, não pescaram nada. Porque o momento da crise é quando você descobre que você já não é bom naquilo que será bom. Que é o caso de você bater o carro, tudo. O pior momento é você descobrir que você não é mais bom naquilo que você era bom. Porque Deus não quer fazer o que você não é para fazer. E aí eles não pegam nada e voltam para a beira do mar, né? Quando estão chegando, cansados, sem nada, sem peixe nenhum. Jesus fala com eles, só João reconhece Jesus, né? Agora, aí ninguém vê, só João que vê. Porque João era adorador, e só adorador consegue ver Cristo no meio do problema. Ninguém mais vê, né? Então, mas viu, pastor? E aí, Não tomando muito tempo, né? Daí nessa oração aí, essa enche-me da tua graça, né? A graça aí eu vejo como unção mesmo, ou como um cuidado, né? E daí, dias atrás, eu falando com Deus, né? Eu falei, ô Deus, eu gosto de chocolate branco, né? Eu tava sem dinheiro esse dia, eu falei, eu acho vontade de comer um chocolatinho branco, né? E nisso, uma irmãzinha veio e falou, ó, Rodrigo, vim trazer para você um chocolate branco, eu sei que você gosta, sabe? Então, assim, nisso é um cuidado de Deus, né? Deus, ele cuida da gente, né? Então, hoje eu estou passando por uma nova fase da minha vida que eu estou aprendendo a depender de Deus, a confiar em Deus, né? Que eu sempre, assim, eu falava de Deus, mas, assim, eu era muito eu, né? Muito eu posso, eu consigo, eu faço, né? Eu falava, deixava só 10% na mão de Deus, 90% era eu que queria resolver, né? Hoje não, então Deus está fazendo um novo um novo modelo aí, né? Tá falando, não, você vai ter que trabalhar da minha maneira, viu?
Você percebeu que nessa oração não tem meio termo? Pode ver. É, É um ou outro, um lado ou outro, né? Valeu, Rodrigo. então, Abençoe. amém. Quem mais quer dar sua contribuição aí sobre esta oração? Muito bom. Eu gostaria também de ler o começo aqui da oração, que diz assim, né? Não sou mais meu, né? E daí tem uma vírgula ali, né? É bem interessante essa parte aqui, né? Mas teu, né? E aqui a gente vê também, se a gente for em Jó, né? Quando a mulher dele diz assim, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Ele pegou e representou para ela, né? Se de balde muita coisa recebia as coisas boas, por que não receberia as coisas más também, né? Então, nessa questão também aqui, né? Não sou mais meu. Também vamos lembrar também do José do Egito, né? Foi vendido pelos irmãos, foi acusado injustamente, foi vendido por moedas também, né? Prata, né? E foi acusado injustamente. Então ele não era dele, mas ele foi vendido como escravo também, né? E ele também trabalhava como escravo naquela casa, foi acusado injustamente, mas ele era do Senhor, né? O que ele era não dependia, não importava para ele, né? Tanto mesmo como carcereiro, ele continuou sendo do Senhor, né? Até chegar ao governo, né? E aqui continuando também, né? Não sou mais meu, mas teu. Coloca-me onde tu quiseres. E daí a gente vai para o apóstolo Paulo agora também, né? Quando ele fala que até o presente momento ele é, vamos supor, escravo de Cristo, né? Prisioneiro de Cristo, né? Ele se aprisionou com Cristo e não largava, né? Ele foi até o final, né? Então, coloca onde tu quiseres, né? No lugar onde tu quiseres, para trabalhar ou para sofrer. Então, a gente vê, né, que todos aqueles que são chamados pelo Senhor, né, desde Jó, José, todos esses, né, sofreram e o Senhor os honrou, né? Eles passaram por sofrimento, né? Mas o Senhor chegou ali e falou, ó, tá aqui, eu estou com vocês, né? Até o Jó no último lá ele falou assim, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, ou te contemplam, né? Maravilhoso isso aí também, né? Deixa eu ver se tem onde tu quiseres para trabalhar ou para sofrer, exalta-me ou humilha-me. Até aqui só. Esse trabalhar para sofrer, eu não sei se você pegou a ideia do Wesley aí, é o seguinte: se for para trabalhar, eu trabalho, e se eu sofrer, eu vou sofrer com alegria. Isso me lembra dos apóstolos que apanharam por causa de Cristo, e quando chegou na rua, eles estavam regozijando, porque foram dignos de apanhar por amar. Demais, é demais, demais. É demais. Tá lá em Atos, já viu em Atos esse versículo aí? Eles foram presos e eles foram açoitados, né? No outro dia eles Isso. saíram felizes, É. eles saíram gratos. Olha só, a gente levou uma surra por causa de Cristo. Não, e eles se maravilharam nisso. Eles se acharam dignos. Não acharam... foi só isso, não. Isso aí seria só, estamos felizes que apanhamos. Não. Cara, Isso. você pensou? A gente foi digno de apanhar. Ô, meu, a turma quer aplauso hoje, cara. Eu sou digno, fui aplaudido, eu recebi uma condecoração. Nada contra. Nada contra receber, eu também que era minha, mas eles estavam, se acharam, cara, olha aqui, eu levei uma pancada aqui, o meu olho tá roxo aqui. Glória a Deus, cara, e aqui, o meu tá mais roxo. Foi muito mais abençoado, apanhei mais. Olha só. E saíram e pregar. E eles pregaram mais unânimes, né? Depois que foram soltos, eles já saíram pregar, né? Não pararam. Amém. Mais alguém aí, pessoal? Tá muito bom o bate-papo, tá muito legal a assimilação da aula, né? Isso é muito legal. Major, fazer um comentário. Só um pouquinho, Daniel. Major, pega essa oração aí, faz um cheque, coloca no quadro lá, viu? Dos milicos lá, crente, viu? Eu até eu tô mastigando ela aqui ainda, né? Sem conhecer ela, eu costumo orar dessa forma, assim, uma forma muito semelhante. Porque logo que eu fui promovido, foi adotada uma política interna corporis aí, né? Foi promovido e é transferido.
Essa é a ordem já que vem Comando Geral da Polícia, né? Então, assim, você foi premiado, então agora está na hora de você dar a tua contribuição no interior do estado. E, assim, isso me preocupou bastante, né? Porque meu filho tinha acabado de entrar no colégio da polícia, minha esposa tinha perdido o emprego, e daí, assim, falei, cara, se isso acontecer, vai abalar, né? A minha estrutura familiar. Mas eu lembro que, assim, as minhas orações, elas sempre vão para esse lado, né? Eu falo assim, Senhor, a minha vida é tua, a Amém. minha carreira é tua, as estrelas que eu carrego no ombro foi o Senhor que colocou, e me põe onde o Senhor acha que eu vou ser bênção, Amém. né? Amém. Assim, por incrível que pareça, né? De uma leva de 20 oficiais que foram promovidos, o único que não foi transferido fui eu. Eita glória. Então, assim, foi, cara, eu sei a bucha que é, né? A cadeira que eu tô sentado ali não é um lugar fácil de trabalhar. Os pepinos que a gente resolve ali, como a gente costuma falar, né? Eles ecoam, né? Ou refletem ou na mesa do comandante do bombeiro ou na mesa do próprio governador, né? Porque quem está na capital do estado, você tem esse encargo. Mas só que Deus tem dado assim um discernimento, uma sabedoria tão grande, né, para a gente estar tocando o trabalho aí e sem entrar em roubada e sempre glorificando Ele, né, e tendo a chance justamente de Amém. exaltar. Então, Amém. assim, eu estava até brincando essa semana, né, que o meu comandante, ele falou assim, cara, ele saiu de férias agora recente e voltou ontem, né? E daí ele voltou e ele até comentou, né, pô, achei que ia chegar aqui e não ia ter mais quartel para mim, né? Eu sei a bomba que é a capital. Ele falou, pô, André, mas cheguei aqui, o clima tá leve, né? As coisas estão funcionando, tá melhor do que quando Amém. eu saí. Eu falei, não, mas é porque quem cuidou não fui eu, quem cuidou foi Deus, né? E É ele é um isso cara aí. que não tem religião hoje, assim, definida, né? Então, a gente aos pouquinhos vai evangelizando ele. Amém. Mas estava brincando, pensando já, e foi justamente hoje ainda, porque a gente teve essa conversa hoje, chegou e falou assim, cara, eu vou te dar um prêmio. Aí eu falei, é mesmo, chefe, qual que é o prêmio? Ele falou assim, cara, eu vou deixar você sair de férias na virada do ano. Então, vá curtir as tuas férias aí nas festas, né? Ele falou assim, eu preciso que você fique no Natal, preciso que você segure a onda no Natal, porque eu vou viajar no Natal. Ele falou, mas o ano novo você sai de férias e, né, eu vou te dar um prêmio aí, porque, pô, você tem sido parceiro pra caramba. Eu falei, porra, Cornel, obrigado, né? E eu estava pensando bem nisso. Falei, pô, vamos lá para a praia, ano novo, falei, vamos fazer um culto de virada da família, né? Você, poxa, tem que trazer uma palavra bacana, né? Eu falei, Já olha aí, tá na mão. Chegou. Amém. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Ô, Daniel, desculpa aí. Manda bala, meu filho. Estamos na sua espera. Ah, nem sei se eu quero falar mais. Não, por favor. Por favor. pô, tô magoadinho, para. Eu tô. Eu só falo agora se eu for convidado para esse culto da família. O mínimo. Não, tá convidado, Dani, tá lá na praia, lá, vamos lá comer uma muqueca lá, aquela. Fechou. Então agora fala com gosto. Então, essa. Vamos arrumar uma van, Dani. Mas ele Pô, já convidou tá se todo mundo escalando, aqui. eu chamei o Dani, peraí. Não, 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 não. Que nada, eu sou líder já etnia, chamei a igreja inteira, vou alugar um biarticulado. Bairro Novo? 300 sentados, fora os em pé. Mas assim, ó, essa oração em questão, o que mais me gritou a minha atenção foi o começo. Coloca-me onde tu quiseres, porque logo no começo da minha conversão, a primeira oração que marcou a minha vida foi uma oração que o pastor falou assim, que nós não, nós temos que buscar a vontade de Deus para nossa vida, onde que Deus quer nos colocar. E isso também me leva a pensar sobre intimidade, que não é coloca onde tu quiseres, eu vou seguir a minha vida. Eu tenho que ter intimidade para Deus para saber onde que eu tô, onde que Ele quer que eu faça, o que que Ele quer que eu faça. A gente, muitas pessoas falam, coloque-me onde tu quiseres, mas desde que seja na frente, em evidência. E na maioria das vezes eu tenho aprendido que coloque-me onde tu quiseres, mas é no anonimato.
onde ninguém vai ver, onde ninguém vai saber que você fez. É só você e Deus, no próprio Mateus 6,6. Então, esse coloca-me onde tu quiseres, para mim, pessoalmente, é muito forte justamente porque eu tenho entendido que não é só falar para Deus, mas é buscar uma intimidade constante com Deus a ponto de saber exatamente aonde que Ele quer que eu vá, aonde que Ele quer me guiar. Até se a gente pegar Abraão, o pai da fé, que teve assim, sai da tua terra para a tua parentela, sai da tua terra, da tua parentela para o lugar onde que eu te mostrarei. Ainda assim dá para ver que ele tinha uma intimidade com o suficiente com Deus para caminhar sem saber para onde ia, mas indo na direção certa. E eu penso que é isso para a minha vida, que devemos buscar a intimidade com Deus diária para que seja realizado essa palavra, para que não seja só uma palavra vã, de saber exatamente onde que você quer, desculpe, para saber exatamente onde que Deus quer que você vá, onde que Deus quer que você haja, sendo humilhado ou não. Isso é um pouquinho de licença poética. A pergunta é, cara, você lê de novo essa frase aí. Me coloca onde tu quiser. Rapaz, Vamos lá. é pesado. Não sou mais eu, mas teu. Coloca-me onde tu quiseres, no lugar onde tu quiseres, para trabalhar ou para sofrer. Meu Deus do céu. É demais, né? É demais. Ok, pessoal, vamos para outra aula, que eu ficarei com vocês aqui a noite inteira nesse assunto, porque isso é demais. Eu creio que vocês vão... Aleluia. Essa oração é muito forte. Quando acabar a aula, que você for dormir, ou amanhã de manhã, leia de joelhos essa oração. E você vai sentir o Espírito Santo ter uma forma especial na sua vida. A gente volta daqui a pouco, 5 minutinhos para tomar uma água, tá bom? Glória a Deus.